Muito boa noite, hoje é dia 27 de janeiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar dos desdobramentos dos últimos dias no escândalo do Banco Master, vai falar também da crise nos Estados Unidos envolvendo a truculência do ICE e a mudança de posição de Donald Trump. E de uma punição curiosa a um sargento da Polícia Militar de Pernambuco. Ainda tem o quadro Descompliquês, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou uma especificidade assim do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. O caso do Banco Master já passou da fase da surpresa, né? Agora ele opera no modo mais cansativo, exaustivo, quase cínico, que a gente espera todo dia por uma peça nova que torna tudo que já é muito escandaloso ainda mais constrangedor. O ministro Gilmar Mendes entrou em campo para defender Dias Toffoli, disse que a atuação do relator respeita o devido processo legal, que houve aval da PGR, que a independência do judiciário é condição para a confiança da população. É verdade. É o argumento formal, né? Clássico, impecável no papel. O problema é que o incômodo não está na forma, mas no contexto. E existem contextos em que a defesa de alguém que também já passou inúmeras vezes por constrangimentos institucionais do mesmo estilo que o Dias Toffoli está sofrendo agora, não ajuda exatamente o defendido, né? Pelo contrário. Porque não é um mero detalhe que medidas estranhas tenham sido tomadas na condução desse caso. Restrição de acesso da Polícia Federal a celulares apreendidos, a cariação entre técnicos do Banco Central e executivos do banco liquidado na virada do ano, sem que o Banco Central fosse parte do processo. Também não é um detalhe que irmãos do relator tenham vendido uma participação num resort para um fundo ligado ao universo de Daniel Vorcaro. Pode até ser legal individualmente, mas não se trata disso. Quase ao mesmo tempo, o presidente do STF, Edson Fachin, dá uma entrevista dizendo que não vai cruzar os braços, que eventuais irregularidades devem ser analisadas pelo colegiado, que o Supremo precisa se autolimitar para não ser limitado de fora, que um código de conduta é necessário, que transparência não é moralismo barato, tudo correto, tudo lúcido, mas tudo em tese, né? O curto-circuito é temporal. Na semana passada, Fachin emitiu uma nota oficial blindando a atuação do relator Dias Toffoli. E agora concede uma entrevista filosófica admitindo que o tribunal às vezes não se ajuda. Fica a sensação de que o Supremo quer ganhar tempo com palavras enquanto a realidade segue avançando em cima da instituição. Paralelamente, surge outro elefante na sala. O escritório da família do ex-ministro do Supremo e da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, recebeu 5 milhões de reais do Banco Master enquanto ele já estava ministro do governo. Pagamentos mensais, contrato formal, indicação política confirmada, inclusive, por Jacques Wagner. Mesma história, tudo legal, segundo as notas. Mas, de novo, o problema já não é mais jurídico, é institucional. É a mistura permanente entre poder, dinheiro e Estado, sem qualquer constrangimento aparente. Nos bastidores, o STF admite que o problema já é político. Há uma movimentação clara para proteger Toffoli por autopreservação, não por apreço pessoal. A ideia não é defender um ministro, é evitar que um exploda e leve a corte junto. Porque ali todo mundo tem uma esposa, um filho, um primo, um cunhado que tem escritório de advocacia em Brasília. O Planalto, por sua vez, se afasta, lava as mãos, né, deixa o Supremo segurar aí o ano sozinho, porque quando fica caro demais, a institucionalidade vira um assunto dos outros. E é aqui que a exaustão vira deboche. Fala-se em autocontenção, mas ela só aparece em tese. Fala-se em transparência, mas sem enfrentar o caso concreto da vez. Fala-se em defesa da instituição, mas sem perceber que a instituição não se defende com nota, se defende com decisão difícil de tomar. O caso Master não é um teste sobre o sistema financeiro, é um teste sobre até onde o Supremo está disposto a ir para não decidir o óbvio. Porque em qualquer manual republicano minimamente honesto, quem é parte do problema não pode ser o guardião do processo. O resto é retórica, é latim e administração de crise, e isso uma hora vai cobrar uma conta. Vamos agora para os Estados Unidos, onde sim, o problema da imigração descontrolada existe. Ninguém precisa se fazer de ingênuo para reconhecer isso.
O que não precisa existir é esse tipo de operação que transforma um tema difícil num espetáculo de truculência e morte. É a tragédia por opção, com roteiro, figurino e discurso pronto para as redes sociais. Minneapolis virou o epicentro dessa escolha. Um enfermeiro de 37 anos, Alex Pretty, foi morto a tiros durante uma ação de agentes federais do ICE. A primeira versão do governo foi a de sempre, né? A versão que não tem medo de exagerar porque conta com a fé cega de parte do público, parte do eleitorado. O enfermeiro foi tratado como um terrorista doméstico. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que ele estava empunhando uma arma e queria causar dano. O comandante Gregory Bovino, o nome não é mera coincidência, falou em massacre contra agentes. Stephen Miller chamou o cara de aspirante a assassino. Só que aí a realidade veio. E ela veio com um problema para atrapalhar a narrativa. Existem vídeos do momento. E os vídeos mostram o enfermeiro filmando os agentes com o celular, ajudando uma mulher que é jogada no chão, sendo atingido com spray de pimenta, derrubado, imobilizado e morto. E mostram também que ele não aparece com a arma na mão naquele momento. Quando a imagem exige prova, o discurso precisa desacelerar. E aí vem o cinismo, né? Em menos de 24 horas, o governo mudou o tom. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, evita repetir as falas mais incendiárias. O vice-procurador-geral, Todd Blanche, chama o cenário de barril de pólvora. E Trump publica que foi trágico, sim, mas enfia os democratas na culpa como se o vídeo tivesse filiação partidária. J.D. Vance reforça a mesma linha. A tragédia é lamentável, mas a utilidade política é irresistível, né? E não é só o governo que se mexe, não. O Partido Republicano começa a sentir o cheiro de queimado, principalmente porque em novembro tem eleição. Em Minnesota, um republicano, Chris Mandel, desistiu da candidatura ao governo do estado, chamando a operação de inconstitucional, dizendo que não dá para apoiar a invasão de residência com mandado civil assinado por agente. É uma frase que não é de esquerda, não é de direita, é um clássico do ABC republicano de verdade, o raiz, aquele que já existiu um dia antes de virar essa seita de maluco. Até Ted Cruz, que não é exatamente um poeta da sobriedade, né, diz que intensificar a retórica prejudica a credibilidade e pede moderação. Outros republicanos começam a falar em falta de coordenação, em resposta prematura, em treinamento, em liderança, como se a violência tivesse sido um erro de comunicação e não uma consequência do clima que o próprio governo criou. Nas ruas tem protesto. Autoridades locais contestam a versão federal. O chefe da polícia de Minneapolis diz que não é sustentável a situação do jeito como ela está. O governador Tim Walz diz que as imagens são revoltantes e que o estado não confia no governo federal para investigar. O prefeito Jacob Frey pergunta quantas pessoas ainda vão morrer para que essas operações acabem. Em Washington, democratas ameaçam bloquear financiamento para o DHS e forçar um novo impasse, com risco de paralisação na sexta-feira, agora dia 30. O que me pega de um jeito mais fundo é que nada disso é inevitável. Existem formas de tratar a imigração, existem formas de deportar pessoas, existem formas de enforcar a lei sem enforcar a dignidade humana, né? O que não existe é justificativa para essa necessidade quase que viciosa de humilhar, de provocar, de operar com força máxima como se fosse uma guerra interna. Quando um governo precisa transformar policiamento em mensagem, ele começa a confundir Estado com campanha. E no fim o que fica é uma sensação ruim, que não passa com coletiva de imprensa nem com postagem na Truth Social, porque uma política pública que precisa de truculência para existir e de retórica para se defender, talvez não esteja protegendo um país, talvez esteja só treinando um país a se acostumar com o inaceitável. E essa é uma daquelas notícias que a gente lê duas vezes, não porque é complicada, mas porque o cérebro se recusa a aceitar que é isso mesmo. Um sargento da Polícia Militar com 35 anos de serviço foi punido com 3 dias de detenção por causa do tamanho do bigode. Não é uma metáfora, não é uma ironia, não é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Não. Samuel de Araújo Lima trabalha na Companhia de Apoio ao Turista em Olinda. Usa o mesmo bigode há anos, passou por comandantes, por cerimônias, fiscalizações, condecorações, tudo. Com esse mesmo bigode, prendeu um suspeito de latrocínio em flagrante, foi parabenizado pelo comandante-geral da Polícia Militar, entrou na sala, tirou foto, saiu da sala, sem que ninguém olhasse para aquele rosto e visse uma ameaça à ordem pública. Até que um dia, num serviço extra,
Uma capitã olhou para o Bigode e disse: passou do limite. Não do limite da lei penal, não do limite da Constituição, não do limite da força, não. Do limite do lábio superior previsto no suplemento normativo número 68 de 2020. O Bigode, ao que tudo indica, avançou alguns milímetros rumo ao caos institucional. A punição veio, 3 dias de detenção, não por denúncia, não por insubordinação, não por nenhum abuso, mas por apresentação pessoal incompatível com a democracia do suplemento normativo. O sargento teve que aparar o Bigode, entrar com recurso, explicar que não foi avisado de nada e seguir trabalhando enquanto aguarda o julgamento final do caso mais peludo da segurança pernambucana. A PM diz que a sanção é administrativa, que não retira o militar do serviço, que está tudo dentro das regras, e está mesmo. E o problema é justamente esse. Está tudo dentro das regras, mas completamente fora da realidade. Porque a gente vive num país onde falta policial na rua, falta equipamento, falta investigação, falta inteligência, falta salário, falta apoio psicológico, falta treinamento, mas não falta régua para medir um bigode. Não falta tempo para fiscalizar pelo. Não falta energia para exercer autoridade sobre o que é absolutamente irrelevante. O crime organizado se profissionaliza, se arma, se digitaliza e o Estado responde com tesoura e pente fino. O sargento que prende ladrão é o mesmo que precisa se defender de uma acusação de excesso capilar no rosto. É o Brasil na sua forma mais pura, né? Duro com fácil, tolerante com difícil, rigoroso com detalhe e perdido no essencial. No fim das contas, o Bigode vai crescer de novo, a punição vai passar, o recurso vai ser julgado, mas fica essa sensação estranha de que às vezes a autoridade não sabe muito bem onde se impor, né? E quando isso acontece, ela acaba se impostando onde dá, nem que seja na borda do lábio superior. E no Descompliquês de hoje vamos falar da diferença entre mandado civil e mandado criminal, um ponto-chave para entender a crise política americana diante da escalada da violência lá no país. Quando a gente diz mandado, a imagem automática é de um juiz autorizando a polícia a entrar numa casa, prender alguém e usar força se necessário, mas isso é um tipo específico de mandado, e não é desse que a gente está falando aqui. O mandado criminal é judicial, vem de um juiz, está ligado a um crime ou a alguma investigação penal. Ele autoriza a restrição de direitos fundamentais como a liberdade e a inviolabilidade do domicílio. Por isso que ele exige o controle judicial, fundamentação na lei, proporcionalidade, tudo isso. Já o mandado civil é outra coisa, ele é administrativo. Não parte então de um juiz, mas de uma autoridade do próprio executivo. Ele serve para cumprir uma determinação burocrática e não uma acusação criminal. Então, em tese, ele não autoriza arrombamento, não autoriza o uso de força policial típica, não autoriza tratar o cidadão como suspeito de crime. Então, o mandado civil é cobrança administrativa, mandado criminal é coerção penal. O problema começa quando o Estado passa a usar um como se fosse o outro. Quando uma ordem administrativa é executada com uma lógica de operação policial, a lei continua sendo a mesma, mas aí o método muda. E é aí que a exceção vai virando regra sem ninguém ter votado para isso, né? Por isso que esse debate não é juridiquês, é um alerta. Se até um mandado civil começa a ser tratado como licença para truculência, o problema já não é a imigração, não é a segurança, não é a ideologia, é limite, né? E quando o limite some, a lei vira um mero detalhe no papel. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você, até amanhã.